Olá, meu nome é Vinícius e essa é a segunda parte da aula de Web Services na prática. No primeiro vídeo eu falei um pouco da parte teórica, né? Fiz uma breve introdução dos principais conceitos e nesse vídeo eu vou mostrar como implementar um Web Service na plataforma .NET. Para isso, nós vamos criar algumas operações básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. E vamos testá-la no próprio browser. Tá? Nesse primeiro momento nós vamos testar no browser. E no próximo vídeo eu vou mostrar como publicar esse web service e como criar uma aplicação para consumir as operações que estão disponibilizadas nesse web service. Ok? Para quem não viu o primeiro vídeo ainda, onde eu falo dos conceitos, eu vou colocar o link aqui embaixo. Então, quem quiser ver, é só clicar aqui no link, ok? Eu já mostrei na primeira parte, mas eu vou comentar novamente. As tecnologias envolvidas. Então, o que eu vou usar para estar desenvolvendo esse projeto? Eu estou com a versão do Microsoft Visual Studio 2012 aqui instalada, mas quem tiver com 2010, enfim, versões anteriores, não tem problema, porque eu vou mostrar como criar essa aplicação web service em ambas versões, ok? Também eu vou utilizar o framework 4.5. Aqui mesma coisa, tá? Quem for usar o 3.5, 4, também vou mostrar a diferença. É pouca coisa que muda. Vou utilizar, não nessa aula, o IIS, né, para publicar o web service. E também, como linguagem de programação, vou utilizar o C#. Ok? Então, mãos à obra. Vamos lá, então, entender como funciona esse web service. Vou abrir meu Visual Studio. Então, vamos criar um novo projeto. Ok? Então, nós vamos em File, New Project. Ok? File, New Project. Aqui tem um detalhe bastante interessante que eu comentei até anteriormente, a questão da versão, tá? Então, eu estou com o framework selecionado aqui, 3.5, tá? A gente vê já a opção aqui abaixo, ASP.NET Web Service Application, ok? Então, para quem estiver utilizando essa versão, tudo bem, vai conseguir ver essa opção aqui. Para quem estiver na versão 4 ou 4.5 ou superior, essa versão ela não está explícita mais, tá? Dessa forma. Essa nomenclatura de conceito de web service, ele foi meio que substituído, tá? Vamos dizer assim, pela Microsoft, por um conceito novo que é chamado WCF, tá? Então, a gente não vê essa opção de template de web services aqui explicitamente. Então, tem até como criar, sim, tá? No caso, o que a gente faria era só adicionar uma aplicação web aqui vazia e depois ir no projeto e adicionar um web service a esse projeto. Mas para simplificar, vamos selecionar aqui o .NET Framework 3.5, tá? E vamos escolher esse template ASP.NET Web Service Application, ok? Selecionar ele, vou colocar o nome aqui de Web Service. Já escolhi meu diretório, tá? Que eu vou salvar. O nome da solução vou deixar o mesmo e vou clicar em OK. Pronto, nesse momento ele já adicionou aqui para a gente, tá? O serviço. Aqui algumas configurações padrões que ele traz para a gente. Aqui ele está falando
Se for utilizar algum tipo de script, ASP.NET ou Ajax, descomenta essa linha aqui para habilitar a execução de scripts. Ele já trouxe um escopo aqui para a gente, pré-definido, de um exemplo de um método no web service, que é o Hello World. Então, ele coloca esse atributo web method aqui em cima para falar que essa função ela vai ser disponibilizada no serviço, né? Ou seja, para expor essa função aqui no serviço. Se não colocar isso aqui, ele não vai aparecer, né? Essa função aqui não vai ser disponibilizada no serviço, ok? Então, para a gente testar, eu não vou mexer, vou deixar aqui, vou salvar, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Vamos definir esse carinha aqui como o projeto principal, né? É ele que vai rodar, ele que vai ser exibido por default quando a gente rodar a aplicação. Então vamos clicar aqui, ó, botão direito, Set as Start Page. Ok. Vou salvar de novo e vou executar. Legal. Então aqui está funcionando já, tá? A gente consegue ver aqui o método que eu mostrei lá, que era o Hello World, tá? Então aqui são as operações que nós implementarmos no serviço, elas irão aparecer aqui nesse espaço, tá? No caso, nós estamos no browser, tá? Nós vamos fazer um teste aqui já para ver se está funcionando. Então, vou clicar no método. Ele já mostra para a gente aqui um exemplo. Então, aqui o tipo de mensagem SOAP na versão 1.1. Aqui a versão 1.2. E aqui ele está falando, ó, para testar a operação usando o protocolo HTTP POST, clique no botão chamar. Esse botãozinho aqui. Então, vou clicar aqui no botão chamar. Olha lá. Então, ele já retornou para a gente o que estava lá, né? Deixei para ele retornar Hello World. Ele trouxe aqui para a gente numa mensagem, né, do tipo XML o retorno Hello World. Ok? Então, a gente pode ver que é muito simples. Tá? Então, agora nós vamos implementar alguns métodos aqui para testar, tá? Para a gente ver como que funciona então esse web services com algumas operações diferentes. O que nós vamos fazer então? Eu vou criar um método aqui que efetua operações aritméticas, tá? Então eu vou criar um método calcular, passar dois valores mesmo, só nesse primeiro momento, só para teste. Nós vamos passar dois parâmetros de valores e também um parâmetro do tipo de cálculo. Então, se ele vai ser, por exemplo, somar, né? No caso, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ok? Então, nós vamos implementar um método e criar um enumerador com esses tipos aqui, tá? E em cada método nós vamos passar os parâmetros de valores, né? E também o enumerador referente àquela função, aquela operação, né? No caso, somar, subtrair, multiplicar e dividir, ok? Então, para fazer isso, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui já um método public. Qual que vai ser o tipo de retorno dele?
Como eu vou efetuar cálculos, eu vou colocar um retorno do tipo decimal, ok? E vou chamar esse método de calcular, ok? Então aqui ele deu erro porque ainda não definiu o retorno desse método, tá? Vamos adicionar os parâmetros aqui então. O primeiro parâmetro vai ser do tipo decimal, vai ser o DEC valor 1. E o segundo parâmetro, decimal também, DEC valor 2. Eu sempre costumo colocar o tipo da variável, aliás, o tipo antes aqui do nome da variável, né, do parâmetro, para conseguir identificar facilmente. No caso, se fosse um inteiro, por exemplo, seria int. No caso de um string, str. Então fica fácil de identificar. Logo olhando, a gente já consegue identificar o tipo dessa variável ou desse parâmetro, ok? Bom, então nós vamos por enquanto definir esses dois parâmetros. Aqui dentro nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Return DEC valor 1 mais DEC valor 2. Para a gente conseguir testar, para vocês verem. Ok? Então, vou executar novamente. Ok, ele já trouxe para a gente aqui o serviço, porém, olhem só, aqui existe apenas um método disponível nesse serviço. Por que isso? Não sei se vocês perceberam, aqui eu não defini, né, não coloquei o atributo webMethod. Então, esse método aqui, ele não está disponível lá no serviço ainda, tá ok? Então, vamos voltar aqui, vou colocar esse atributo webMethod. Aqui nesse atributo, nós conseguimos também colocar algumas configurações, por exemplo, como a descrição. Tá? Então aqui eu vou escrever o que ele faz. Por exemplo, efetua. Não, vamos colocar assim: utilizado para efetuar cálculos. Efetuar cálculos, tá bom. Fechar. Essa descrição, quando eu executar, ela vai aparecer logo abaixo do nome da operação. Tá? Então nós vamos observar aqui quando eu for executar. Pronto, agora sim. Então nós vemos aqui o método, a operação calcular, com aquela descrição que nós colocamos, e a Hello World, que foi criada no momento que nós adicionamos o Web Service, que ele já cria por padrão esse método aqui para a gente testar, ok? Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou clicar aqui, calcular, tá vendo, ó? Eu coloquei dois parâmetros lá, tá? O DEC valor 1 e o DEC valor 2. Então, eu vou informar aqui, vou informar 1 e o 2, colocar 3. E vou clicar aqui no botão chamar, para ele executar a operação que está no Web Service. Pronto, já retornou para a gente aqui o valor 4, né, que é a soma dos parâmetros que nós passamos para a operação. Ok? Então agora vamos implementar o método por completo para ver como que vai funcionar, ok? Então eu vou criar um enumerador aqui, public enum. Vamos colocar o nome de operação tipo.
E nele vamos definir então a operação soma e vamos falar que a representação dela, né, no caso inteiro, será 1. Vamos colocar a operação subtração, será 2. Multiplicação será 3. E a divisão será 4. Ok? Então vamos ver aqui como que ficou. Publiquei num, operação tipo. E coloquei a soma, multiplicação, a subtração, multiplicação e a divisão. Então, quando eu informar o valor 1, eu sei que será a soma, o 2 a subtração, 3 a multiplicação e o 4 a divisão. Ok? E aqui no método, vamos adicionar então esse enumerador. Operação tipo. Vamos renomeá-la. Operação tipo. Pronto. Aqui vamos declarar uma variável que nós vamos utilizar para efetuar o cálculo, tá? Decimal dec resultado. E vamos fazer o seguinte: como nós vamos ter a possibilidade de escolher quais as operações que serão efetuadas em um só método, então nós vamos utilizar uma estrutura, né, condicional aqui, chamada de switch case, tá? Então, switch. Como que funciona isso? Aqui, switch, né, traduzindo, seria chave, né? Então, aqui nessa variável, nós vamos colocar a operação tipo. Ou seja, para cada operação que nós tivermos aqui, eu vou efetuar uma ação diferente, tá? Então, ó, não sei se vocês perceberam, mas quando eu coloquei aqui o nome do enumerador e cliquei no método, ele já adicionou para mim aqui, ó, todo o escopo, tá, desse método. Então, quando for a operação, né, caso eu estiver selecionando for a soma, eu vou falar que dec resultado será igual a decimal ponto add, né, ou somar no caso, né, de inglês. E vou passar o dec valor 1 e dec valor 2. Quando for a subtração, vou falar que dec resultado será igual a decimal ponto subtract ou subtrair, né? Mesma coisa, dec valor 1, dec valor 2. Multiplicação, dec resultado igual a decimal ponto multiply, dec valor 1, a divisão aqui, dec resultado, dec divide. E vou salvar.
Esse último aqui, default, no caso padrão, tá? Caso ele não atender nenhuma dessas opções aqui acima, né? Essas opções aqui que a gente tem, ele vai cair nessa opção padrão. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos colocar aqui deck SEB 0. Então, se ele não achar, né, se a opção passada aqui não for nenhuma dessas aqui, ele vai cair nesse bloco aqui, ok? E aí aqui no return, nós vamos colocar o deck resultado, tá? Aqui eu não estou tratando nenhum número, tá? Nenhum parâmetro de entrada. Então, por exemplo, no caso da divisão, se eu colocar 0, nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Por enquanto, nós não vamos tratar. Bom, então vamos executar. Legal. Já trouxe pra gente o método calcular. Antes, só para explicar uma coisa, pessoal, como nós não definimos, né, tá, não publicamos ainda e não definimos nenhuma questão de endereço, de acesso a esse web service, a própria aplicação já cria para a gente um endereço, tá, no localhost, na porta aqui, automaticamente, tá, para a gente não ter que ficar configurando nesse primeiro momento, tá? Então isso é criado automaticamente. Agora vamos lá ver o método. Então vou clicar aqui em calcular. Ok, então agora eu tenho 3 parâmetros, tá? Vou passar aqui o valor 2, 2 e vou chamar a operação de soma, tá? Então a 1. Vou clicar em chamar. Legal. Então ele trouxe para a gente aqui o resultado, que é 4, tá? Vamos lá ver as outras opções. Vou passar aqui subtração, que é 2, chamar, trouxe o resultado 0, tá? A multiplicação, que é o 3, chamar, o resultado 4. E por fim, a divisão, que é a opção 4. Vou clicar em chamar. Ok. Resultado é 1. Então nós vimos que o serviço está funcionando, tá? Como vocês podem ver, é muito simples, pessoal. Isso aqui é o próximo passo agora que a gente tem é publicar e consumir isso em uma outra aplicação. Mas vocês podem ver aqui, testando pelo browser mesmo, que é muito simples, tá? Tá trabalhando com esse tipo de aplicação. Às vezes a gente pensa que é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, mas não é bastante simples, tá? Claro que há muitos outros pontos a se tratar, questão de segurança dos web services e tudo mais, mas é muito simples, tá? Aqui, ó, se vocês observarem aqui no canto, ó, ele está falando, clique aqui para obter uma lista completa das operações. Então, se a gente clicar aqui, ó, ele volta para a página anterior, né? No caso, os métodos que a gente tiver, eles não serão listados aqui, tá? Uma coisa que nós não testamos. Por exemplo, se eu passar um valor aqui e não especificar, por exemplo, nós colocamos que a divisão é a última e a 4. Se eu colocar 5 aqui, ou seja, eu não tenho, né, esse tipo de operação 5. Chamar. Ó,
Então a gente colocou para retornar 0, né? E ele caiu no bloco padrão, tá? Um outro caso, por exemplo, se eu não colocar nada aqui, tá? Chamar. Isso vai me dar um erro, né? Porque eu especifiquei que era obrigatório lá tá passando os 3 parâmetros, tá? Então nesse caso o que a gente poderia fazer é tratar esse erro aqui para não ocorrer, né? No caso, se o usuário não informar aqui o valor, nós retornamos uma mensagem falando que está com erro. Por fim, pessoal, uma última coisa que eu queria comentar é sobre essa mensagem aqui, ó. Então ele está falando, ó, esse serviço da web está usando http tempuri.org como espaço para nome padrão. Ele está falando para a gente alterar esse namespace, tá? Que ele está definido como o padrão. Quando nós criamos a aplicação, ele já colocou esse tempuri aqui como padrão. Então ele está falando que não é apropriado fazer isso e que a gente deve informar um namespace, tá? Que vai sair no XML. Então, até aqui tem está falando para obter mais detalhes sobre os espaços para nomes, consulte a recomendação do W3C, tá? Então ele mostra aqui algumas coisas para gente, algumas recomendações acerca desses namespaces, mas só para a gente fazer um teste rápido aqui, eu vou parar a aplicação e aqui, ó, a gente pode observar a definição do namespace, tá? Então eu vou mudar aqui, eu vou colocar, por exemplo, TTP vídeo aula, só para a gente ver o que vai acontecer. Ó, então aquela mensagem já sumiu, tá vendo? Então é importante também, no momento que nós formos criar uma aplicação web service, definir também, tá? Um namespace, que é no caso o que será exibido aqui, ó. A gente observar no XML, ó, tá vendo, ó? Então aqui, ó, eu tenho a definição do namespace que está rodando nessa aplicação, tá? Então é importante também definir um namespace válido, né? Não deixar o padrão que ele traz aqui pra gente, para que não fique exibindo aquelas mensagens aqui na página inicial, ok? Bom, pessoal, nesse vídeo era isso que eu queria mostrar, tá? Bem básico mesmo. No próximo vídeo nós vamos publicar, tá? Esse web service que nós fizemos. Vamos publicar ele no IIS e vamos criar uma aplicação que vai consumir essas operações, tá? Nós vamos criar uma aplicação Windows Forms mesmo para teste e vamos utilizar essas operações do web service no formulário, tá? Então na próxima aula eu vou mostrar como fazer isso e nesse vídeo é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.